Geralmente o primeiro movimento quando a gente compra uma câmera, eu vejo a galera querendo trocar a lente kit. Pessoal, existe um porquê das lentes kit serem praticamente iguais entre elas, ou é 15-45 ou é 16-50, elas têm os mesmos pontos fracos que fazem a gente querer trocar elas, mas a gente não precisa, a gente pode extrair muito da nossa lente kit, pode ser uma imagem muito profissional, a gente só precisa conhecer esses pontos fracos para saber como a gente contorna eles. E o melhor de tudo, a gente consegue contornar tudo com técnica, a gente não precisa gastar R$1. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem tirar o máximo da lente kit de vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, já deem um like, se inscreva aqui no canal e vamos para o nosso vídeo. Então galera, a primeira coisa é, vamos trocar de lente, vamos ver como é que a gente pode trabalhar com essa lente kit e não com essa lente Ultra Master Blaster, mas depois eu vou falar pra vocês da 18-35. Mas, hoje a gente tá falando da lente kit, vamos trocar pela lente kit. Agora galera, a gente tá com a nossa lente kit, e basicamente são as duas limitações que a gente tem na lente kit. Uma que a gente chama ela uma lente escura e a outra que ela não tem muito desfoque de fundo. Vocês puderam ver que o desfoque mudou muito do take anterior para esse take. O que acontece é porque a gente trabalha com Fs altos. A lente kit normalmente ela tem um F mínimo de F4 ou 3.5, ela vai até 5.6 em 50 mm. Basicamente agora a gente está trabalhando com F5 e antes a gente estava trabalhando com F1.8, por isso que muda muito o desfoque e muda muito também a nossa capacidade de luz. Então como é que a gente resolve esses problemas da nossa lente kit? Primeiro de tudo a gente precisa de luz, porque é uma lente escura, e outra coisa é que a gente precisa de poder de composição. A gente precisa saber compor a nossa imagem, porque como ela não tem muito desfoque de fundo, todo o meu fundo está mais em foco, embora esteja um desfoquezinho, ele está mais em foco. Então a gente precisa trabalhar com composição, porque a gente sabe que os elementos do fundo vão ser mais pronunciados. Então a gente tem que cuidar mais do nosso fundo. Vamos começar então com a iluminação. Primeira coisa, eu recomendo que vocês tenham uma fonte de luz suave e grande no estúdio de vocês e potente o suficiente. Eu acabei montando uma, eu posso trazer um vídeo aqui para vocês de como eu montei um softbox. É como se fosse uma tocha de estúdio, mas ela é low budget e ela é muito potente. Com a lente kit em f5.6 eu trabalho com ISO 100 dentro de estúdio. Então assim, para vocês terem noção da potência de luz que eu montei, eu posso trazer um vídeo para vocês como eu montei esse nosso kit softbox de 1,20 m, ou seja, uma luz também muito suave. Mas a segunda forma, que é como não gastar nada, que é o propósito desse vídeo, é vocês virem para a rua. Olha quanta luz disponível a gente tem aqui. A gente está trabalhando com F alto da câmera, com ISO baixo, e a gente está tendo que subir, por exemplo, o obturador, justamente porque a gente tem muita luz disponível. A gente também está num dia nublado, que nos facilita muito, porque a luz fica mais suave no rosto, as sombras não ficam tão marcadas como se fosse no sol, o meu fundo fica mais neutro, fica mais na exposição que eu tô, então ele também não fica muito estourado o fundo. Isso é muito bom. Então venham para a rua, não só em dias nublados, mas eu também vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com o sol em regiões de sombra e tudo mais. Então galera, qual é o primeiro problemão de luz que a gente tem quando a gente está em externa? Vocês estão vendo que tem muito contraste, o céu está muito claro e eu estou muito escuro em relação ao céu. Então eu estou exposto aqui para vocês, a minha exposição está perfeita, só que o meu céu estourou. Então o que acontece? Eu tenho muita região de contraste no meu quadro, não fica legal. O ideal é vocês saberem trabalhar com milimetragem. Se vocês conseguirem fechar a lente de vocês, quando vocês fecham, por exemplo, para 55, sai dos 18 e vai até os 55, vocês conseguem isolar e pegar um fundo que esteja mais ou menos na exposição de vocês. Aí agora eu estou totalmente isolado nesse quadro aqui, o céu não está aparecendo e esse quadro está mais equilibrado. E quando vocês colocam numa milimetragem mais alta, vocês também têm mais desfoque de fundo, que ajuda muito nos nossos vídeos. Uma dica bem legal para vocês é, se vocês forem em lugares bem arborizados, como esse aqui, se posicionem bem na sombra. A sombra, se a gente consegue trabalhar com o nosso fundo e as sombras ao mesmo tempo, a gente tem essa iluminação que vocês estão vendo. É completamente uniforme, não tem grandes problemas de iluminação. Se a gente for para a luz direta do sol, a gente cria aquelas sombras bem duras no rosto. Se vocês quiserem trabalhar diretamente no sol, tragam um rebatedor 5 em 1, coloquem aquele lado difuso ali, como eu mostro dentro do curso 1, 2, 3 gravando, mas coloca o lado difuso em cima do sujeito, ou outra forma é, pega, o sol está vindo daqui, a sombra está sendo projetada desse lado, usa o rebatedor para preencher um pouco dessa sombra, um pouquinho fora de quadro ali para fazer o teu take. Funciona muito bem, mas eu prefiro, até por praticidade, para filmar sozinho, ou para colocar o tripé numa câmera, ou não precisar de um assistente de luz, procura sombra. Procura sombra e rebatimento mais natural. Aqui a gente tem uma grama, mas a grama ela volta um pouco de luz aqui no meu rosto, por isso que eu estou numa região de sombra, mas eu estou perto de uma parte onde está iluminado o chão, que me volta esse rebatimento e a luz fica super boa no meu rosto. É isso aí, vamos lá para o nosso próximo take. Então pessoal, se a gente não tem muito desfoque e a gente tem que trabalhar às vezes na sombra, que é um ambiente como esse aqui, o ideal é a gente trabalhar muito bem a nossa composição, porque tudo tá meio que em foco aqui, tá praticamente eu me mesclo com o fundo, mas vocês conseguem ver que eu tô com destaque aqui nessa cena para vocês. Por exemplo, eu salto aos olhos. Por quê? Eu peguei esse cone aqui das árvores, isso se chama linhas guias, que a gente chama as guidelines. Todas essas árvores plantadas em linha, eu tô exatamente no meio do corredor delas, ou seja, a atenção está no centro, sou eu. Então, trabalhem com composição, se posicionem no meio de um arco,
ou peguem algumas linhas guias, se posicionem na beira de um rio, onde o rio leve até vocês, ou dentro de casa também, peguem alguma estante. Tudo é trabalhar com o poder de composição para que o centro seja vocês. Uma dica simples para vocês fazerem dentro de casa, por exemplo, é posicionem uma estante de um lado e alguma outra coisa do outro lado. E o fundo de vocês, o centro, deixem sem nada. Dessa forma vocês conseguem se destacar mais e tem elementos nos dois lados do fundo, e no centro onde vocês estão não tem nada. Isso destaca muito mais, isso traz muito mais atenção para vocês. A última coisa que eu diria para vocês fazerem com a lente de kit de vocês é trabalharem em 55mm. Coloca a lente no talo, porque em 55mm em f5.6 vocês ainda assim vão ter desfoque nesse fundo. Vocês conseguem ver que o fundo está bem desfocado em relação a mim, porque eu estou também bem afastado do meu fundo. Meu fundo está bem para trás, eu estou bem para frente. Em 55mm em f5.6 a gente sim consegue desfoque de fundo. Só que dentro de um ambiente fechado talvez seja um pouquinho mais complicado vocês fazerem isso, porque a câmera também tem que ficar muito distante de mim para eu ficar bem enquadrado nessa imagem. E outra coisa que a gente também tem de problema é que se vocês não tiverem, por exemplo, um microfonezinho sem fio, seja um pouco complicado essa captação de áudio, porque a câmera está muito distante de mim. Então o ideal é vocês ou usarem o celular para gravar, usar nesse caso um microfone sem fio aqui, ou um microfone de lapela, qualquer coisa que o áudio esteja em vocês e não na câmera quando ela fica muito distante. Mas gravem em 55mm, vocês sim conseguem desfoque de fundo na lente kit de vocês, trabalhando da forma correta. E pessoal, explicando a técnica dessa forma, que vocês sim conseguem desfoque de fundo em uma 18-55 só colocando em 55mm, isso tudo está dentro do nosso 1, 2, 3 gravando, que lá eu mostro como vocês tiram o melhor não só da lente kit de vocês, mas das câmeras de entrada, do celular, poder de composição. Muito tá em como a gente faz, não só com o que a gente usa para fazer. É só a gente saber trabalhar com o nosso equipamento, porque aí sim, quando vocês forem fazer um upgrade de lente, quando vocês forem comprar uma lente nova, trocar de equipamento, vocês sabem exatamente o que vocês precisam e vocês sabem que o ciclo de vocês com o equipamento atual, com uma lente kit, com uma câmera de entrada, já se encerrou. Vocês já extraíram o máximo que vocês podiam daquele equipamento e agora vocês sabem exatamente o que vocês precisam para fazer o upgrade do kit de vocês, para comprarem equipamentos novos, para gastar de forma mais inteligente a grana de vocês, porque nada no mundo do vídeo é muito barato não. Mas é isso pessoal, o meu convite então para vocês ficar do 1, 2, 3 gravando, que além de a gente ver toda essa parte de equipamento, de técnica, a gente tem cursos de edição muito completos, de Final Cut e de Premiere, mais de 40 aulas em cada um, desde o absoluto zero até ferramentas muito profissionais dentro do software. E também grande parte desses vídeos que a gente faz e brilha na edição. Então não adianta a gente saber gravar muito bem, mas chega na hora do computador a gente não saber editar tão bem. Então lá dentro do curso eu mostro isso para vocês. Certo, pessoal? Se vocês quiserem dar uma conferida no curso, o link está aqui embaixo. O acesso é vitalício, tem comunidade, atualizações. É um curso sim certificado e tudo isso por um valor bem especial mesmo. E se vocês puderem também dar um like, se inscreverem aqui no canal, porque eu sempre vou trazer mais vídeos como esse. E é isso aí. Um abraço para vocês. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Falou!